Porque aqui, ó, a projeção para IPCA, inflação oficial no final desse ano, caiu pouquinho, mas caiu, né? De 5,95 para 5,93. Foi a segunda semana de queda, inclusive, nessa mediana. E a projeção para PIB subiu, passou de 0,88 para 0,90, nos dois casos, variação de 0,02 ponto percentual, no caso da inflação para baixo, no caso do PIB para cima. Essa é uma boa notícia, portanto? Acredito que sim, se a gente olhar um contexto, né, 2023, assim, não são grandes mudanças, tá, pessoal? E, de novo, essas expectativas, elas mudam de semana a semana, tá? Então, eu gosto de sempre olhar um pouquinho a tendência dos próximos dados. Se a gente continuar olhando, de fato, uma melhora da inflação, a gente tá com um cenário um pouquinho até otimista, a gente está com 5,9 de inflação aqui na Suno, um pouquinho até abaixo, está convergindo ali para o nosso, PIB está igual ao nosso, 0,9. Então, o meu cenário está mais ou menos caminhando porque o Fox está seguindo, tá? Apesar de uma notícia no curtíssimo prazo que pode até ser legal de se ver, o que me preocupa nesse boletim Fox ainda é as expectativas de inflação para os períodos aí 24 e 25, tá? Então, acho que isso que me chama um pouco de atenção, tá? Vamos dar uma olhada nos números aqui, só para o público ficar junto com a gente. Quando a gente olha para os anos seguintes, a situação é diferente, né? Você está falando aqui, ó, beleza, cenário de curtíssimo prazo, tá ok. Ok no sentido de houve melhor. Para 2024, no entanto, projeção para IPCA passou de 4,11 para 4,13. Já está acima do centro da meta, né? E para PIB, queda de 1,47% para 1,4%. Para 2025, o mercado também reajustou para cima a projeção de IPCA, passou de 3,9 para 4, e no caso de PIB ficou estável praticamente, né? 0,70 para 0,71. É isso aqui que o Banco Central está olhando, Gu? Então não dá para comemorar, né? Não dá muito para comemorar. De forma geral, para mim, até comentei hoje pela manhã, vi estabilidade no cenário, ainda de forma geral, né, do Boletim Focus, mas quando eu olho essas expectativas de inflação continuando subindo, isso gera um pouco de pressão para o cenário do Banco Central, né? Não vejo aí grandes alterações, acho que ele deve continuar no discurso que ele está vindo, só que se vê inflação lá na frente ainda está com leve crescimento, ou seja, não está ancorada, não está quietinha, pelo menos se estivesse mais estável, aí eu veria como se fosse positivo, falar, olha, segunda semana positiva, terceira semana estável, me desculpa, pois isso seria um sinal bastante positivo. Agora, se continuar subindo, é uma preocupação ainda que não cessou. Vamos falar dessa preocupação, então. A gente tinha a expectativa de começar essa semana noticiando as primeiras falas do presidente Lula e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, lá na China. Uma visita ao nosso maior parceiro comercial, a segunda maior economia do planeta, bastante esperada. Só que, no finzinho da semana passada, já acho que no sábado, né, rolou aquela confirmação de que o Lula não ia poder viajar porque ele estava com uma pneumonia leve. E aí, tudo foi cancelado praticamente, né? Agora está sendo renegociada uma nova data de visita que talvez fique para o mês de maio. Isso é importante do ponto de vista desse debate em relação à ancoragem das expectativas inflacionárias, porque o Lula tinha jogado a viagem para a China como argumento para não apresentar o tal do arcabouço fiscal, que o Haddad está batalhando para apresentar nas últimas semanas, né? Ele apresentou a semana retrasada isso, passou a semana passada batendo de porta em porta no Congresso Nacional, falou com o Lira, falou com o Pacheco, com o textinho ali embaixo do braço, fez os rabiscos dele, ouviu outros economistas, inclusive, e o Lula falou, não, vamos para a China, depois a gente conversa, porque é importante que quando isso seja apresentado, o Haddad esteja aqui para esclarecer as dúvidas que restarem. Bom, a viagem da China foi adiada, sem data para acontecer, pelo menos por enquanto, o que acabou causando alguma ansiedade de que o governo use essa semana, de fato, para apresentar o bendito do arcabouço fiscal. Eu queria que você ajudasse a gente a entender primeiro por que arcabouço fiscal tem a ver com essas expectativas inflacionárias, no que uma coisa se relaciona à outra. E também entender como estão as suas expectativas exatamente para isso nessa semana. Você acha que vai sair ou já está de saco cheio, Gu? Eu estou um pouquinho de saco cheio, na verdade, porque se a gente olhar o que a gente viu nas últimas semanas,
A gente viu um Haddad que conseguiu que os combustíveis fossem reonerados, o que trouxe um certo alívio ali para os cofres públicos, que foi ressaltado positivamente no comunicado do Banco Central, teve até um trecho que a gente leu ali, e aí falou, olha, eu estou caminhando, o propósito está pronto, ele apresentou para a Simone, apresentou para o Alckmin, apresentou, como você bem trouxe, para outros líderes, e só faltava a palavra final do Lula. E eu acho que a expectativa um pouquinho do Haddad era apresentar a nova âncora fiscal antes do Copom. Por quê? Qual que é o grande ponto? Qual que é o risco ainda que tem pressionado a curva de juros, as taxas lá no Tesouro, o nosso câmbio e todas as expectativas de inflação? Dado que o câmbio está mais elevado, isso também afeta a inflação. As curvas de juros também é um risco maior para o país. Então a gente está vendo realmente que um dos pilares para essa falta de clareza é o arcabouço fiscal, que no fundo os investidores querem entender quais mecanismos que o Brasil vai ter para controlar a trajetória da dívida pública, que tende a voltar a crescer. Ele caiu, né? Vem caindo desacelerado nos últimos tempos, mas a tendência é que ele cresça de novo. Então, qual que vai ser os mecanismos? E aí a gente quer entender, o mercado está à espera disso. Enquanto não vem, isso fica todo contaminando o cenário e contaminando também as expectativas do Boletim Focus. O câmbio, se a gente pegar no Focus, está 5,30, 5,25, 5,30, 5,40 ou 5,30 estável. Esse patamar acima de 5 é um pouco dessas incertezas. Então, essa demora, falta de norte, que até o convidado que veio na segunda-feira passada, a falta de norte, achei bastante interessante, é o que tem afetado. E aí o Haddad queria apresentar, a Glaze também começou a twittar, falou que não era ideal, o Lula falou, vamos para a China primeiro, depois a gente apresenta, e eu acho que tem afetado um pouquinho as expectativas. E aí eu acho que também essas críticas aos juros, à independência do Banco Central, fez com que o Banco Central, no seu comunicado, colocasse um pouco. Não soltou um comunicado sem mostrar pressões políticas, que é marcar posição. Por isso que eu também acho que ele veio um pouquinho um tom mais duro no seu comunicado, falou: olha, eu acho que ele não vai subir, tá? Mas assim, olha, eu vou fazer o que for necessário para convergir a inflação e não quero saber. Então, por isso que até membros do governo acharam como até preocupante, duro o comunicado. Então, esse é um pouquinho o cenário que eu estou enxergando desse embate entre falta de norte, a nova âncora fiscal que deve ser apresentada nas próximas semanas com o adiamento da viagem de Lula, mas, de novo, já era para ter apresentado, e um pouquinho da pressão política que o Banco Central não quis ceder nesse primeiro momento.